Criaturas lendárias podem espreitar nas sombras das vastas regiões selvagens do mundo, ocultas da luz do conhecimento científico. Mas relatos de testemunhas oculares e evidências fotográficas dessas criaturas continuam a gerar controvérsia na comunidade científica. Exploradores encontraram pela primeira vez algumas dessas criaturas lendárias na virada do século XX. Houve todas essas explorações de novas terras, das regiões mais profundas e sombrias da África, da América Central e do Sul, como o Brasil e a Amazônia. Ainda hoje, partes remotas do globo e grandes porções dos oceanos do mundo permanecem inexploradas. É aqui, nessas regiões remotas, que os criptídeos, ou animais ocultos, podem viver isolados e permanecer um mistério. Esses mistérios fomentaram todo um campo de estudo, composto por pesquisadores que acreditam que as evidências são fortes demais para descartar a existência dessas criaturas. Criptozoologia é o estudo dos animais que se escondem. Animais que ainda não foram descobertos não são cientificamente verificados, mas estão dentro do conhecimento dos seres humanos. Então, há relatos sobre eles, há avistamentos, há evidências como pegadas ou amostras de pelos encontradas. Loren Coleman é um criptozoologista e autor de renome mundial. Sua paixão por criptídeos começou quando ele ainda era criança. Eu estava assistindo a um filme de ficção científica chamado Half Human. Era sobre relatos de criaturas que hoje conhecemos como Yeti ou Abominável Homem das Neves, e fiquei muito intrigado com todo esse fenômeno da criptozoologia, de que existiam animais por aí que pareciam muito reais, mas que não haviam sido descobertos ou cientificamente verificados. Por séculos, mitos e lendas estiveram repletos de histórias de viajantes desavisados encontrando essas criaturas estranhas e elusivas. Vários relatos frequentemente falaram em histórias e contos elaborados sobre animais que não pareciam reais. A lula gigante era esse ser fantástico com todos aqueles tentáculos e que afundava navios. Então você tem algumas dessas histórias de mitos e lendas que realmente existem antes de termos os fatos. O que antes era um mito se transforma em ciência quando a existência de uma dessas criaturas fantásticas é confirmada. O tubarão megaboca, por exemplo, não era conhecido até 1976, quando um barco capturou um tubarão megaboca. Apenas alguns tubarões megaboca foram encontrados. Eles são a segunda maior espécie de tubarão do mundo. Outros animais antes vistos como fantasia foram descobertos graças aos contos míticos dos habitantes locais. Um dos animais símbolo da criptozoologia é o okapi. E o okapi é um animal que vive no Congo belga. Os investigadores coloniais iam até lá e ouviam histórias dos pigmeus sobre essa criatura que parecia um cavalo listrado em 1901. Um okapi foi descoberto e hoje sabemos que esse animal é extremamente importante porque as histórias do povo nativo vieram antes da descoberta. A lula gigante, o okapi e o tubarão megaboca já foram todos documentados cientificamente. Qual dos críptidos de hoje será o próximo? Lendas sobre criaturas tipo símio surgiram no Texas, na Flórida e até na China. Skunk ape ou macacos do pântano da Flórida são vistos principalmente no sul dos Estados Unidos. Eles são como pequenos chimpanzés. O Yeren da China é um pouco mais relacionado ao pé grande, talvez, como criatura. Agora, o abominável Homem das Neves, por exemplo, o Yeti, é uma criatura bem diferente. É muito mais antropóide. Ele anda de 4. Também há rumores de que críptidos habitam os vastos oceanos e os lagos mais profundos do mundo. Na minha opinião, não há dúvida alguma de que existem algumas criaturas estranhas em outros lagos e lagoas ao redor do mundo. O Loch Morag, na costa oeste da Escócia, perto de um lugar chamado Malag, tem histórias sobre Morag, o monstro de Morag. Um pouco mais abaixo há um lago chamado Loch Lochy, e há histórias sobre os kelpies de Loch Lochy. E então, é claro, temos o monstro do Lago Ness. Havia uma senhora chamada Courtney Latimer olhando para um peixe nos cais de East London, na África do Sul. Era um selacanto.
Era um peixe que, segundo o registro fóssil, estava extinto desde o final do Cretáceo. E, claro, isso tem encorajado a comunidade criptozoológica desde então. Mas os criptídeos não se limitam aos confins da Terra e às profundezas dos oceanos. Eles também vagam pelos céus. Lendas sobre estranhas criaturas aladas existem há séculos. Povos nativo-americanos há mais de 350 anos têm avistado aves gigantes. Eles incorporaram isso em suas lendas e folclore ao falarem sobre os pássaros do trovão. Pássaros do trovão com grande poder. Pássaros do trovão sendo aqueles que fazem o trovão e os relâmpagos nas nuvens. Relatos de grandes criaturas voadoras em Nova Jersey e Virgínia Ocidental intrigam os moradores. Esses criptídeos são fato ou ficção? Lenda local, folclore nativo ou criaturas fantásticas? O estudo desses animais ocultos continua sendo uma disciplina amplamente incompreendida. A criptozoologia não é uma ciência marginal. Ela é muito bem fundamentada na zoologia. É a possibilidade de uma descoberta inesperada que mantém criptozoologistas como Coleman motivados. Eu acho que legendas pela comunidade amara.org. Uma razão pela qual as pessoas se interessam por criptozoologia é que todos gostam de mistérios, todos gostam de histórias ainda não resolvidas. A criptozoologia realmente combina ecologia, história natural, conservação, mistérios, aventura e esse fato empolgante de que não sabemos tudo o que achamos que sabemos. A seguir, das florestas densas aos lagos profundos. Junte-se à busca por dois dos criptídeos mais famosos do mundo. E mais tarde, o mito do demônio de Jersey continua vivo. Tudo o que você podia ver eram aqueles olhos penetrantes. E eu te digo, eu fiquei assustado. Criptozoólogos dizem que, escondidas nos lugares mais inacessíveis da Terra, existem espécies que ainda não foram descobertas. Seja em selvas exuberantes, oceanos escuros ou nos picos das montanhas mais altas do mundo. Criaturas estranhas já foram relatadas nos cantos mais remotos do planeta. Mas essas criaturas são reais? Ou são apenas fruto de lendas? Se existem lendas ou folclore, isso pode ser de interesse para a criptozoologia, porque pode indicar que um animal real realmente existe, mas ainda não há evidências físicas. Criptozoólogos estão sempre à procura dessas criaturas elusivas e misteriosas, na esperança de fazer a descoberta de uma vida. Mas é o relato de uma testemunha ocular que é o primeiro passo para estabelecer a existência de um críptido. Eu vi o que eu vi. Era algo que não deveria estar lá, mas estava e está. Meu coração parecia que ia sair do peito. Eu pensava, meu Deus, não acredito nisso. Eu vi algo, com certeza era vivo. A curiosidade me dominou e eu disse, não me importo com o que dizem, vou descobrir o que era. Que eu vi naquele dia em Loch Ness. Hoje, o lago escocês conhecido como Loch Ness se tornou sinônimo do monstro que se acredita habitar suas profundezas escuras. Se a lula gigante conseguiu passar despercebida por tantos anos, será que o mesmo pode ser verdade para o monstro do Loch Ness? Temos esse mistério em Loch Ness. Temos pessoas vendo coisas em Loch Ness. Algo precisa ser a explicação. Com mais de 200 metros de profundidade, o lago é uma fissura de 37 quilômetros escavada por geleiras durante a última era do gelo. Mas o que é o monstro do Lago Ness? Muitos acreditam que seja um animal pré-histórico chamado plesiosauro. Esses supostamente foram extintos há 65 milhões de anos, mas eu tinha quase certeza de que estávamos procurando plesiosauros no lago. Outros acreditam que seja uma enguia gigante ou uma espécie de peixe que ainda não foi descoberta. As pessoas começaram a perguntar, será que é uma enguia gigante? É um dinossauro gigante, como um plesiosauro? É uma foca gigante que ainda não foi descoberta? É algum tipo de criatura gigantesca que pode estar relacionada aos peixes? Até que surja uma prova concreta, a busca por esse críptido subaquático continua.
Quem sabe o que vamos encontrar? 2 anos atrás, encontramos um arrastão que afundou em 1923. E esta é uma área que aparentemente já foi vasculhada por sonar em busca de monstros em diversas ocasiões. Se eles podem deixar isso passar, podem deixar qualquer coisa passar. Quando você vem ao Lago Ness, sabe que está na presença de algo que ninguém conseguiu explicar até agora. E quando você realmente pensa sobre isso, conseguimos colocar um homem na Lua, mas temos um simples lago escocês ali, que tem 240 metros de profundidade, e simplesmente não sabemos o que há no fundo dele. O tamanho imenso do lago torna difícil coletar evidências físicas. Sem isso, os milhares de relatos de testemunhas oculares são a pista mais confiável para um criptozoologista, seja ele procurando pelo monstro do Lago Ness ou por outro críptido lendário, como o Pé Grande. Centenas de anos após o primeiro avistamento dessa criatura semelhante a um macaco, a busca ainda continua. Existem 2 principais candidatos fósseis para o clássico Pé Grande. Um deles é o Gigantopithecus, que era um macaco gigante encontrado na Índia e na China, nas encostas do Himalaia, que viveu há 2 milhões de anos, na mesma época em que viveram o Homo erectus e depois o Homo sapiens, e pode ter chegado a medir até 3 metros de altura. Embora o Pé Grande ainda não tenha sido verificado pela comunidade científica, relatos de todo o mundo continuam surgindo. Criaturas do tipo Pé Grande foram vistas em todo o mundo. No Himalaia, nos Palmares, em diferentes partes da China e da Rússia. Até mesmo na Europa, houve relatos vindos da América do Sul. Na Amazônia tem relatos. Ao longo dos Andes, há certos relatos de criaturas. A concentração na América do Norte, é claro, está em Califórnia, Oregon, estado de Washington e Colômbia Britânica. As montanhas e florestas de pinheiros do noroeste do Pacífico ainda são áreas selvagens intocadas e o habitat perfeito para uma criatura como o Pé Grande. Os povos nativos veem essas criaturas desde tempos primordiais. Durante anos, relatos de pegadas do Pé Grande nessa região confirmaram que esse críptido estava deixando sua marca. Uma equipe de construção trabalhando perto de Willow Creek, Califórnia, encontrou pegadas de tamanho sobre-humano na margem úmida. Eu trabalhava para a empresa de construção Wallace Brothers. Encontramos várias pegadas nos cascalhos aluviais nas margens do riacho e muitas pessoas de Willow Creek vinham até aqui procurando por pegadas. Mas o Pé Grande queria mais do que apenas suas pegadas na calçada da fama dos críptidos. Ele estava pronto para o seu close. Em 1967, 2 caçadores encontraram muito mais do que procuravam na floresta. Bob Gimlin e Roger Pedersen fizeram uma curva e viram essa criatura se levantando após estar agachada no riacho e começando a se afastar. Então Roger rapidamente pegou sua câmera e filmou. Roger conseguiu seguir essa criatura com sua câmera pela floresta e é uma filmagem impressionante. Por mais impressionante que seja, uma boa filmagem não é suficiente para convencer os céticos da existência do Pé Grande. Então, a busca pelo Pé Grande continua. O Pé Grande e o monstro do Lago Ness são as grandes estrelas do mundo dos críptidos. Mas, nos Estados Unidos, há outras criaturas fascinantes e assustadoras que estão capturando a imaginação de criptozoologistas e moradores locais. A seguir, a história desse críptido começa com o apelo desesperado de uma mãe. Quando ela descobriu que estava esperando o 13º filho, o azarado número 13, ela exclamou em frustração: "Espero que seja um demônio." E mais tarde, uma enorme criatura alada espalha medo no meio oeste. Eles não deixavam as crianças pequenas saírem à noite, com medo de que a criatura pudesse pegá-las e voar embora com elas. Quando a maioria dos americanos pensa em Nova Jersey, pensa em grandes cidades e trânsito. Mas se você sair das rodovias movimentadas, vai descobrir uma vasta extensão de natureza selvagem que a maioria dos visitantes nunca vê. Nova Jersey é o estado mais densamente povoado dos Estados Unidos. No entanto, na parte sudeste do estado fica a Pine Barrens, que cobre quase 2.600 quilômetros quadrados e é relativamente pouco povoada. Ainda há aproximadamente 1 milhão de acres de habitat por aqui, que é selvagem ou semi-selvagem.
E claro, algumas áreas no interior das Pinelands são realmente bastante selvagens. A Pine Barrens de Nova Jersey consiste em mais de 1 milhão de acres de florestas, fazendas e áreas úmidas. É um habitat para mais de 1000 espécies de plantas e animais, incluindo talvez o diabo de Jersey. A tradição local diz que esse críptido voador chama a Pine Barrens de lar há quase 300 anos. Como a maioria das criaturas míticas, os relatos sobre sua aparência variam bastante. Ele era metade homem e metade cavalo. Com cascos e asas e um corpo semelhante ao de um réptil. Ele tinha uma cauda e asas afiadas como navalhas. E a parte da frente do rosto dele parece a de um cavalo. Corpo semelhante ao de um canguru, olhos que brilham no escuro e chifres. O demônio de Jersey tornou Smithville famosa, mas os visitantes também podem ver que, deixando o diabo de lado, esta charmosa cidade é ótima para uma viagem em família e rica em história colonial. Smithville, a cidade histórica, é uma cidadezinha maravilhosa que, na verdade, lá pelos anos 1700, era uma antiga parada de diligências. A maioria dos prédios é histórica. Eles remontam ao final do século XVII, início do século XIX, e é como voltar no tempo. Os moradores de Smithville têm muito orgulho em conservar a rica história de sua amada cidade, assim como do mais famoso habitante da região, o demônio de Jersey. Quando os europeus se estabeleceram pela primeira vez na natureza selvagem e hostil do meio Atlântico, eles encontraram criaturas desconhecidas e, por vezes, violentas. Por causa de suas crenças puritanas, eles frequentemente atribuíam qualidades demoníacas aos animais desconhecidos, presumindo que fossem servos do diabo. Essas histórias foram passadas de geração em geração. Mas alguns dizem que as histórias do demônio de Jersey já eram contadas antes da chegada dos colonizadores europeus aqui. Os nativos americanos que viviam nesta região já falavam sobre algum tipo de criatura estranha que vivia nos pinheiros Barrens, e algumas pessoas dizem que eles até evitavam essa área. Eles viviam ao longo da costa e no Vale do Delaware, mas realmente não penetravam muito nos pinheiros Barrens. Aparentemente, eles acreditavam que essa coisa era algum tipo de ser espiritual. Os nativos americanos faziam uma cerimônia sagrada em homenagem a uma criatura chamada Mazing, protetor dos animais da floresta. Durante a cerimônia, os membros da tribo usavam um traje muito característico. O traje consistia em uma capa escura, e a máscara tinha olhos grandes, chifres saindo, um rabo comprido e algum tipo de estrutura para parecer asas. Mazing pode ter sido a primeira manifestação desse críptido voador, mas a versão mais popular da história do demônio de Jersey começa em 1735, em uma cabana apertada, onde uma mulher chamada Mãe Leeds criava seus 12 filhos. Mãe Leeds morava em uma pequena cabana nos pinheiros. Ela estava sobrecarregada por cuidar de 12 filhos. E quando descobriu que estava esperando o 13º filho, o azarado 13º, ela exclamou em frustração: "Espero que seja um demônio." Na noite em que a velha Mãe Leeds ia dar à luz seu 13º filho, todos parecem concordar com esse fato. Havia uma tempestade terrível, terrível lá fora. Em uma noite escura e especialmente tempestuosa, disse que Mãe Leeds deu à luz seu filho. Mas era um menino ou uma besta? Quando nasceu, era um demônio, supostamente com asas e pés de casco. Horrorizada com o que poderia ter feito, Mãe Leeds desejou poder retirar a maldição que lançou sobre seu filho mais novo. Mas já era tarde demais. Algumas das versões indicam que, depois que o demônio de Jersey nasceu, ele na verdade devorou todos os outros filhos de Mãe Leeds. O historiador oral Russell Julig transmite os contos locais do demônio de Jersey para ouvintes ávidos. E ele começou a voar por todo o quarto, assustando todo mundo.
E finalmente, ele voou pela janela, ou talvez subiu pela chaminé, e foi viver nos pântanos e brejos dos Pine Barrens. E alguns dizem que ele ainda está por aqui. A lenda do demônio de Jersey inspira medo e mantém a maioria das pessoas longe dos sinistros Pine Barrens. Até mesmo Harry Leeds, um morador local que pode ser descendente da notória mãe Leeds. Mesmo eu, sendo membro da família Leeds e parente do demônio de Jersey, nunca, jamais me aventuraria nos Pine Barrens sozinho à noite. Harry acredita que viu o demônio de Jersey pessoalmente quase 300 anos após seu nascimento miserável. Quando me aproximei da represa aqui, ele estava bem ali embaixo, no fundo deste rio. E quando você encontra o diabo, tudo o que consegue ver são aqueles olhos penetrantes. Eu te digo, fiquei assustado e saí correndo. Tenho certeza de que era o diabo. Harry Leeds não é o único a ter um encontro pessoal com o demônio de Jersey. Centenas de avistamentos foram relatados aqui por quase 3 séculos. Muitas e muitas pessoas relataram ouvir ou ver uma criatura bizarra por aqui que ninguém consegue explicar. Mas será que o demônio de Jersey é só um animal não identificado vilipendiado por uma comunidade amedrontada? Muitas coisas estranhas aconteceram em Pinelands. Havia pessoas que entravam em Pinelands e nunca mais saíam. E foi aí que o diabo ganhou sua reputação. Verdade ou ficção, a reputação do diabo inspira medo no coração de muitos moradores. A seguir, o que acontece quando os caçadores do diabo de Jersey se tornam a caça? E mais tarde, outra criatura alada aterroriza uma cidade da Virgínia Ocidental. Tenho muito medo de falar demais sobre isso. Tenho medo de que isso o traga de volta. Por séculos, as Pine Barrens de Nova Jersey foram o lendário lar de um críptido conhecido como o demônio de Jersey. Avistamentos do demônio ocorreram em ondas aterrorizantes, dominando as comunidades locais com medo. Em janeiro de 1909, o demônio de Jersey foi visto por todo o Vale do Delaware, em grandes áreas urbanas. As pessoas saíram à procura do demônio de Jersey. Algumas pessoas se trancaram em suas casas. Na década de 1930, o demônio de Jersey foi visto nas áreas rurais ao redor da Filadélfia. Foram formadas patrulhas. Alguns moradores dizem que o demônio é um homem deformado, amaldiçoado desde o nascimento e condenado a viver sozinho na floresta. Outros têm explicações mais práticas. Alguém propôs uma teoria de que os avistamentos do demônio de Jersey eram, na verdade, resultado de um bando de Growls que havia passado pela região. E você sabe, muita gente aponta para o fato de que essa é uma área onde se sabia que a onça-parda oriental vivia. Então, quando você ouve aquele grito alto, ou seja lá o que for, pode ser que você esteja ouvindo uma onça-parda, talvez um lince ou algum outro animal. Alguns avistamentos podem ser explicados, mas aqueles que não podem continuam alimentando o mistério do demônio. A única maneira de resolver esse mistério é encontrar o demônio. E esta noite, o contador de histórias local Russell Julek pretende fazer exatamente isso em sua caçada ao demônio de Jersey. A caçada ao demônio de Jersey é uma tradição de longa data no sul de Jersey. E muitas vezes ela acontece de forma informal, quando você sabe, as pessoas simplesmente vão para a floresta em busca de uma pequena aventura assustadora. As pessoas vêm, tocam música, assam cachorros quentes, marshmallows. Eu conto novamente a lenda do demônio de Jersey. E então nós simplesmente seguimos pelas trilhas no escuro para ver se temos sorte o suficiente de ver essa coisa. O clima descontraído fica tenso enquanto os caçadores se preparam para a jornada à frente. Ouçam-me com atenção, porque será que é importante que vocês prestem atenção ao que vem aqui? O que eu quero que vocês façam, por exemplo, é olhar para o topo das árvores em busca de formas ou silhuetas estranhas que possam ver, ou qualquer movimento estranho, e ver se há como que um par de pontos de luz amarelados ou esverdeados.
Esses seriam os olhos dele, certo? Se nós virmos o demônio de Jersey, tudo o que vamos fazer é ficar parados e observá-lo para ver o que ele faz. Nós éramos fazendeiros. Aquelas são pegadas de pessoas, certo? Você... Eu não sei, parece grande, morcego. Ver? Sim, entendo o que você quer dizer. A lenda do demônio de Jersey faz parte da história de Pine Barrens, em Nova Jersey. Caçadas noturnas e histórias ao redor da fogueira mantêm o mistério vivo. Mas o diabo nem sempre foi uma criatura a ser temida. Na lenda indígena de Massing, o demônio de Jersey era considerado um protetor da região de Pine Barrens. De 1735 a 1909, o demônio de Jersey era conhecido como o demônio de Leeds. A lenda, tal como me foi transmitida nos últimos 70 anos, foi passada pela minha família. A lenda dizia que o diabo era, na verdade, uma espécie de pessoa bondosa. Ele cuidava da entrada da área. Ele gostava desta região. E ele gostava das terras de pinheiros. Embora avistar o demônio de Jersey possa ser um bom presságio, um encontro pessoal ainda é uma experiência aterrorizante. Logo depois que Frank Coppola comprou a Smithville Inn, ela conheceu o próprio demônio de Jersey. A noite em que vi o demônio de Jersey foi realmente assustadora. Tenho que lembrar que era janeiro. Estava frio, já era o crepúsculo, estava começando a escurecer. E eu precisava esvaziar o lixo. Foi bem nessa parede. Eu estava esvaziando o lixo bem aqui e senti uma presença. Tipo, só de pensar nisso me dá arrepios. Então eu me virei e olhei para cima. Eu estava bem nesta parede aqui, essas asas enormes, parecia uma envergadura. Eu não vi um rosto, não vi nenhum rosto. Eu vi uma figura, uma sombra, uma presença. Aterrorizada, Fran virou-se e fugiu, mas seu medo logo deu lugar a uma sensação de calma. Por algum motivo, eu senti paz. Eu não estava com tanto medo. Simplesmente senti que era o diabo de Jersey vindo para proteger. Talvez nunca venhamos a saber a verdadeira natureza do demônio de Jersey. Pode ser um animal esquivo como o lendário Thunderbird, ou um humano mutante condenado desde o nascimento, um protetor das florestas, ou apenas uma ótima história de fogueira. Mas o demônio de Jersey não é a única criatura alada que capturou a imaginação de viajantes, moradores locais e criptozoologistas. A seguir, vamos viajar para as colinas remotas da Virgínia Ocidental, onde outra criatura assustadora paira sobre uma pequena cidade. Quando ela bateu as asas atingiram cada lado do carro e arranharam a pintura do carro. E mais tarde, descubra o que tem feito os cidadãos de Point Pleasant evitarem sair à noite. Todo mundo estava nervoso aqui em Point Pleasant. Noites e noites viam-se quilômetros e quilômetros de carros em Tintéria, basicamente uma caça às bruxas. Na década de 1960, Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, era apenas uma pequena cidade comum. Point Pleasant era uma cidadezinha tranquila, basicamente uma comunidade de manufatura e agricultura. Nada de muito emocionante, era como Mayberry, por assim dizer. Todo mundo conhecia seus vizinhos e, ajudavam uns aos outros em momentos de necessidade. Mas os moradores viram algo na noite de 15 de novembro de 1966 que mudou essa pequena cidade para sempre. Tenho muito medo de falar sobre isso. Tenho medo que isso faça voltar. Para Linda Scarberry, a noite de 15 de novembro. Começou de forma bastante comum, apenas uma típica noite de terça-feira em Point Pleasant. Meu namorado e eu tínhamos acabado de nos casar, e o casal que estava conosco também tinha se casado recentemente. E fomos até a área do TNT. É um lugar onde todos os jovens se reuniam, fazíamos rachas e as pessoas ficavam nos carros estacionados. É um lugar para todos os jovens da cidade se encontrarem. Apelidada de TNT, a área era na verdade uma fábrica de armas abandonada da Segunda Guerra Mundial.
Depois de uma noite passeando no TNT, os dois casais decidiram voltar para casa. E por volta das 11h30 daquela noite, começamos a voltar para casa e passamos pela estrada perto da usina. E passamos por uma pequena elevação onde as luzes iluminavam a usina e essa coisa estava parada lá. O que o casal viu não era um animal comum. Ele tinha mais de 2 metros de altura, o corpo de um homem e grandes asas que desciam assim e arrastavam no chão. E você não conseguia desviar os olhos dos olhos dele tempo suficiente para ver o rosto. Os olhos eram bem vermelhos, um tom de vermelho diferente de qualquer outro que já vi. Os olhos meio que te hipnotizavam. Paralisados pelo medo, eles esperaram pela chance de fugir. Saímos bem rápido para a Lane Highway, chegamos à Rota 62 e seguimos em direção à cidade. Mas mais adiante na estrada, eles encontraram a criatura novamente. Ela chegou antes de nós a uma curva logo abaixo da nossa área de TNT. Ela estava sentada em um outdoor, mas nossos faróis iluminaram ela. Ela ficou tempo suficiente para que pudéssemos vê-la. Ela abriu um pouco as asas, subiu no ar e então começou a voar pela estrada acima do carro. Quando ela bateu as asas atingiram cada lado do carro e arranharam a pintura do carro. Vimos um cachorro morto deitado ao lado da estrada. Era como um grande pastor alemão. Quando decidimos voltar, o cachorro tinha sumido e todos nós ficamos meio assustados. Pensando que eles também poderiam ser presas da criatura assustadora, o grupo foi direto para a polícia. Eles não acreditaram em nós. Disseram que a gente era louco. Disseram que estávamos bebendo ou usando drogas. Mas esse não foi o primeiro encontro com uma criatura estranha nessa parte da Virgínia Ocidental. Na noite de 14 de novembro de 1966, em uma pequena cidade chamada Salem, na Virgínia Ocidental, o Sr. Partridge afirmou que viu luzes vermelhas girando no campo ao lado de sua casa. Mais tarde, o Sr. Partridge leu uma matéria de jornal sobre o monstro de olhos vermelhos em Point Pleasant, e havia um detalhe no relato em primeira mão de Linda Scarberry que chamou sua atenção. Na noite em que o Sr. Partridge viu as luzes vermelhas, seu pastor alemão desapareceu, nunca mais foi visto. Será que este poderia ser o mesmo cachorro que Linda Scarberry viu deitado a 160 quilômetros de distância, em Point Pleasant? Ele ligou para a polícia de Point Pleasant, e o que muitos achavam ser uma brincadeira de adolescentes agora, era um assunto sério. Ele tinha um grande pastor alemão chamado Bundy. O cachorro imediatamente começou a latir e correu para fora, indo para um campo ao lado da casa. O cachorro nunca mais foi visto. Outro relato começou a surgir, pessoas dizendo que o viram. E dava para perceber que elas estavam falando sério, que realmente tinham visto alguma coisa. O burburinho em torno do grande pássaro, como foi apelidado na época, logo se transformou em histeria. As pessoas meio que ficavam dentro de casa à noite. Elas não saíam, não deixavam as crianças pequenas saírem à noite, com medo de que aquilo pudesse pegá-las e voar embora com elas. Os relatos eram variados e abundantes. E os moradores viviam em constante medo dessa criatura desconhecida. Um dos repórteres que cobria a história era fã do desenho animado do Batman e apelidou a criatura de Mothman. E assim nasceu a lenda. Todo mundo estava nervoso aqui em Point Pleasant. As pessoas viam essa grande criatura alada na área do TNT. Noites seguidas, milhas e milhas de carros eram vistas na área do TNT, basicamente uma caça às bruxas. Saíam matérias de jornal sobre isso e todo mundo enchia o carro, pegava as crianças e ia até a área do TNT para procurar o pássaro gigante. Provavelmente houve cerca de 100 relatos de avistamentos do Mothman na área do TNT. Minha especulação é que provavelmente há mais umas 100 pessoas que nunca procuraram as autoridades e ficaram com medo de serem humilhadas, zombadas ou ridicularizadas de alguma forma. Rumores começaram a circular, e muitos moradores relataram avistamentos de outros visitantes estranhos em Point Pleasant, como os Homens de Preto. Os Homens de Preto estavam aqui e o helicóptero chegava numa noite.
No dia seguinte, os homens de preto apareciam no carro preto com os vidros escurecidos. Mas por que os homens de preto estavam rondando a pequena cidade de Point Pleasant? E quem eram eles? Repórteres começaram a investigar. Uma dessas repórteres se chamava Mary Hyre. Mary Hyre era repórter do Athens Messenger de Ohio e tinha um escritório bem aqui em Point Pleasant. Ela estava por dentro de todos os acontecimentos diários daqui e mantinha todos informados. Mas talvez Mary soubesse demais. Ela estava bastante assustada com certas coisas que estavam acontecendo na época. Especialmente os homens de preto, essas pessoas frequentavam esse escritório e tentavam fazer com que ela não relatasse os acontecimentos daqui. Muitos acreditam que os homens de preto eram agentes secretos do governo enviados para investigar o mistério do Mothman. Outros afirmam que eles estavam envolvidos em algum tipo de encobrimento complicado. Vimos muitas coisas lá naqueles bosques que até hoje não conseguimos explicar. Ninguém jamais saberá ao certo, mas ao longo de um ano, mais de 200 avistamentos do Mothman foram relatados. E enquanto a jornalista Mary Hyre continuava investigando, os misteriosos homens de preto mantinham sua presença inquietante em Point Pleasant. Mas tudo isso mudou na noite de 15 de dezembro de 1967, quando uma tragédia aconteceu. Todo mundo realmente ficou em estado de choque. A seguir, será que esse acidente catastrófico fazia parte da profecia do Mothman? As pessoas afirmam ter visto uma grande criatura alada voando de um lado para o outro sobre o rio. A cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, foi aterrorizada por uma criatura chamada Mothman. Centenas de testemunhas vieram a público com relatos sobre uma enorme criatura parecida com um pássaro, mas com corpo humano. Seria simplesmente um animal ou um críptido desconhecido pela ciência? Muitas teorias surgiram sobre o que realmente era essa criatura, como ela vivia, e por que ela estava aterrorizando Point Pleasant. Muitos dos avistamentos ocorreram perto de uma fábrica de armas abandonada que os moradores chamavam de TNT. Esse local isolado era o lar perfeito para o Mothman se esconder. Este é o local da feira do condado de Mason. Na década de 60, aqui funcionava uma enorme fábrica, provavelmente com 5 andares de altura. Foi lá que o Mothman viveu, ou na verdade foi avistado muitas vezes. Ao redor da fábrica está o refúgio de vida selvagem McClintic, onde uma rede de antigos túneis existe sob a vegetação densa. Muitos dizem que isso explica para onde o Mothman fugia durante as buscas pela cidade. Estamos parados bem em frente a um iglu, é onde eles armazenam os explosivos de alta potência. E como você pode ver quando entramos aqui, está muito bem escondido. É algo que você não conseguiria ver facilmente do alto. Este é um dos lugares onde achavam que o Mothman estava se escondendo. E como você pode ver, praticamente qualquer coisa poderia entrar ali e se esconder. Definitivamente um lugar bem assustador. E é difícil dizer o que podemos encontrar aqui dentro. O Homem-Mariposa, com certeza, mas... O que é o Homem-Mariposa? Muitos dizem que é um produto do seu meio ambiente. A área ao redor da TNT continha produtos químicos tóxicos, e devido à sua proximidade com o que hoje é o refúgio de vida selvagem de McClintic, muitos especularam que o Homem-Mariposa era um pássaro mutante ou um experimento governamental que deu terrivelmente errado. A única coisa que conseguiram imaginar é que alguma criança, algum animal ou algum pássaro entrou em contato com aqueles produtos químicos lá em cima, porque ali era a antiga fábrica de produtos químicos e acabou sofrendo uma mutação de alguma forma. Eu acho que eles estavam verificando quanta radiação havia na TNT. Eles podem ter pensado que era por isso que o Homem-Mariposa ficou tão grande. Mas, independentemente de como o Homem-Mariposa tenha se materializado, muitos cidadãos de Point Pleasant concordam que a criatura estava, de alguma forma, ligada à terrível tragédia que aconteceu perto do Natal de 1967. 15 de dezembro de 1967 é um dia que mudou Point Pleasant e todos que moravam aqui por volta das 5 horas durante o horário de pico, na época das festas de Natal. Havia muito trânsito, muita pressão sobre a ponte. A ponte estava cheia, nós o usávamos todos os dias. Todo mundo usava isso todos os dias.
Por volta das 17 horas, horário de pico, a ponte prateada desabou repentinamente. "46 pessoas perderam a vida. Naturalmente, como a ponte de prata desabou durante a atividade do Homem-Mariposa, algumas pessoas sentiram que havia uma ligação direta. Eu entrevistei pessoas que afirmam ter visto uma grande criatura alada voando de um lado para o outro do rio antes do desabamento. O acontecimento chocante afetou a todos em Point Pleasant. Uma menininha da minha turma da 3ª série desceu da ponte. Havia um assento vazio à minha frente pelo resto do ano. Essa é uma lembrança muito vívida que tenho. Nos dias e semanas seguintes, enquanto a cidade de Point Pleasant lamentava a tragédia, os avistamentos do Homem-Mariposa diminuíram, mas o legado da criatura permaneceu. Uma das coisas que as pessoas realmente lembram sobre o Homem-Mariposa é que ele está muito ligado ao colapso da Ponte de Prata. Esse colapso aconteceu em 15 de dezembro de 1967. E o primeiro avistamento do Homem-Mariposa está relacionado ao dia 15 de novembro de 1966, 13 meses antes. O criptozoologista Loren Coleman acredita que, como na lenda da Banshee, o aparecimento do Homem-Mariposa serve como aviso de grande perigo. Muitas das histórias sobre o Homem-Mariposa realmente podem ser conectadas a algum tipo de maldição. Especificamente, uma linha de pesquisa que eu fiz é o que chamam de maldição da morte, ou a lista de mortes do Homem-Mariposa. 84 pessoas ligadas ao Homem-Mariposa, aos avistamentos, aos filmes, morreram por causa de sua associação com o Homem-Mariposa. Em 2002, um filme vagamente baseado na lenda do Homem-Mariposa foi lançado, e de acordo com Loren Coleman, a maldição continuou. Eu continuava vendo algo realmente sinistro nisso. Até hoje, o fenômeno do Homem-Mariposa continua sendo um mistério. Para alguns, esse críptido não passa de um mito. Para outros, o Homem-Mariposa está tão vivo hoje quanto estava em meados dos anos 60. O Homem-Mariposa nunca deixou Point Pleasant. Conversei com pessoas há apenas 6 meses que me contaram sobre avistamentos por lá. Para aqueles que já ficaram cara a cara com uma criatura críptida, a experiência pode mudar a vida. Bem, isso mudou completamente a minha vida. Eu sou um feixe de nervos. Não gosto de olhar para fora das janelas depois de escurecer. Passo longe das janelas se não for necessário. Eu sei o que vi e sei como era. Eu queria que nunca tivéssemos visto aquilo. Eu queria que que tivesse sido outra pessoa, porque eu realmente acho que isso vai voltar em breve. Será que o Homem-Mariposa, o demônio de Jersey, o Pé Grande e o monstro do Lago Ness são criaturas muito reais à espreita nas sombras até serem descobertas pela ciência? Ou será que são apenas lendas, profundamente entrelaçadas no tecido de cada comunidade e além? Enquanto houver relatos de testemunhas oculares sobre críptidos, entusiastas continuarão a contar suas histórias, e criptozoologistas seguirão em busca da verdade. Aqui temos um estudo científico legítimo de animais que são desconhecidos, de animais que talvez ainda venham a ser descobertos. Das florestas do norte da Califórnia às profundezas de um lago escocês, dos Pine Barrens, de Nova Jersey, até Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, criptozoologistas percorrem o mundo na esperança de desvendar esses avistamentos de críptidos. E como a comunidade científica aprendeu com as descobertas surpreendentes da lula gigante e do okapi, esses mitos e lendas podem um dia se tornar realidade. Até lá, os moradores das cidades que vivem à beira da natureza selvagem terão apenas que continuar trancando suas portas.